Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alessandro Magno Ribeiro e eu quero conversar rapidamente com vocês aqui uns minutinhos a respeito de algumas noções de capelania. Eu sou graduado em Teologia Cristã, pós-graduado em Ciências da Religião e sou também capelão. Atuo na área do ensino teológico ao Corpo de Cristo em toda a região sul do país, mas mais especificamente aqui na cidade de Paranaguá e no litoral do Paraná já há 25 anos. E é um prazer estar aqui podendo compartilhar nesses minutinhos aqui com vocês a respeito desse assunto tão interessante e tão pouco explorado muitas das vezes, né? Então vamos falar um pouquinho sobre noções de capelania. Vamos começar com a palavra capelão. A palavra capelão significa, de modo específico, responsável pelos ofícios religiosos de uma capela. E isso se deve ao fato que, historicamente, esse termo capelania ele foi criado na França por volta do ano 1700, em tempos de guerra, onde o rei francês costumava mandar para os acampamentos militares uma relíquia dentro de uma espécie de oratório, e esse oratório recebia o nome de capela. E essa capela, ela ficava no campo de batalha, ela ficava no acampamento militar, sob a responsabilidade do sacerdote, que era enviado a título de ser também um conselheiro dos militares. Então, de um modo geral, esse é o significado específico do termo. De um modo mais amplo, de um modo geral, esse termo capelania, ele é usado para qualquer ministro ordenado com autoridade eclesiástica que provê assistência espiritual a regimentos militares, escolas, hospitais, presídios, irmandades, universidades e etc. Agora, capelania é um ministério religioso, pastoral, espiritual, cristão, seja ele católico romano ou protestante. É um ministério solidário, humano, fraterno. Ele pode ser confessional ou interconfessional, ou seja, no momento em que se presta capelania, isso pode ser feito também com outras igrejas da mesma confissão ou até mesmo com igrejas, religiões de outras confissões. De fato, capelania é um termo, não é um termo muito moderno, né? Esses serviços religiosos, pastorais, dos quais eu estou falando, que abrangem a capelania, eles são prestados por sacerdotes, diáconos, religiosos, pastores ou outros agentes, ministros, sejam homem ou mulher, até mesmo leigos, desde que devidamente preparados e credenciados por uma autoridade religiosa. Um capelão costuma trabalhar em hospitais, em casas de repouso, em bases militares, em prisões, escolas, universidades e até mesmo no ambiente empresarial. Existe um nível de capelania que ele é remunerado também, tá? Então um capelão pode ser remunerado ou não. O seu papel, fundamentalmente, é entrar em contato com pessoas que precisam de orientação e oferecer aconselhamento e conforto aos que estão doentes, confinados ao lar ou afastados de casa em qualquer tipo de serviço, né? Bom, o curso de capelania, pessoal, ele é indispensável para ser um capelão, tá? Quando eu, que sou um teólogo já graduado há bastante tempo, quando eu fiz a minha primeira graduação em Teologia Cristã, já estava inserido ali no nosso currículo também, na nossa grade curricular, o curso de capelania.
tá? Existem entidades que prestam esse serviço, né, que dão esse curso especificamente. Enfim, mas fato é que curso de capelania é indispensável para você ser um capelão. Geralmente é uma graduação de nível superior, com titulação de bacharelado, e duração média de 2 anos, tá? Para quem vai fazer especificamente esse curso. Só que isso varia bastante de acordo com a instituição de ensino que o disponibiliza, né? Então hoje, principalmente aí com o advento da internet, nós temos cursos de capelania com várias cargas horárias, com várias metodologias, variado tempo de duração, enfim, né? Mas fato é que o curso é indispensável para quem deseja ser um capelão. Bom, já indo para o fim aqui da nossa conversa, né? Eu quero também que vocês entendam que existem muitos tipos de capelania. E os tipos mais conhecidos de capelania são a capelania militar, a capelania hospitalar, a capelania escolar, a capelania empresarial, a capelania prisional, também chamada de carcerária, a capelania esportiva. Existem ainda muitos outros tipos, mas esses são os mais conhecidos. Eu especificamente trabalhei durante um tempo na capelania hospitalar, que é a área com a qual eu mais me identifico, ok? E existem também 2 tipos de capelão. Então, existe o capelão civil, que é a pessoa capacitada e autorizada a prestar essa assistência espiritual e religiosa de forma ampla, né? Esse capelão civil, ele será ou um religioso ordenado, ou um leigo debaixo da tutela, da responsabilidade de um religioso, de uma instituição eclesiástica, tá? E ele vai atuar de forma ampla, desde que obedeça às regras e regulamentos do local da prestação do ofício em comunidades, escolas, universidades, hospitais, presídios e outras organizações ou corporações, bem como em empresas públicas e privadas. E aí nós temos também o capelão militar, tá? O capelão militar, nesse caso, quando alguém tem interesse em ser um capelão militar, ele deve ser um ministro religioso, primeiramente. Então o capelão militar, ele será ou um padre, um pastor, por exemplo. Ele precisa ainda ter formação superior em teologia, né? Conforme a legislação brasileira, ele precisa ser um bacharel em teologia, no mínimo. E ele tem que ter ainda experiência comprovada no ministério cristão. Além de ser, é claro, aprovado em concurso público de provas e títulos. E nós vamos encerrar esclarecendo para vocês a diferença entre o capelão e pastor ou padre, né? Tem muita gente que confunde isso. Então qual é a diferença? A diferença é que o capelão trabalha com o cuidado espiritual parcial de um grupo de pessoas amplo. A capelania trata-se de uma função ampla, além dos limites de uma determinada paróquia, de uma determinada comunidade, e com um grupo heterogêneo de pessoas. Já o pastor, o padre, ele vai trabalhar o cuidado pastoral em tempo total, né, não parcial, de um grupo específico de pessoas que são os fiéis da sua paróquia, da sua comunidade, e ele vai atuar nos limites da sua jurisdição eclesiástica. De maneira que as funções, então, do pastor, do padre, elas são mais focadas, elas são mais específicas, elas são voltadas para um grupo mais homogêneo de pessoas. Tá bom, pessoal? Então eu espero que nesses poucos minutos aí eu possa ter esclarecido para vocês a respeito desse assunto tão maravilhoso que é a capelania. Que Deus abençoe a todos e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.